Bom, vamos lá, galera. Vamos então dar continuidade à matéria que a gente tinha olhado no finalzinho da aula passada, né? Volume das figuras, né? Eu já citei o paralelepípedo, não só o volume, como as partes principais, né? Só recapitular aqui rapidinho, né? Ah lá. Paralelepípedo é a figura que tem faces paralelas, né? Podem ser retangulares, pode ter uma quadrada e outras retangulares, mas basicamente essa face da frente é paralela à de trás, a face de uma lateral é paralela à outra lateral, a face de cima é paralela e igual à face de baixo, e é isso que caracteriza o paralelepípedo reto retângulo, né? O nome do encontro das faces é aresta. Aqui temos uma aresta, aqui temos outra aresta, aqui temos outra aresta. Então, são figuras agora que estão em 3 dimensões, né? Olha lá. E ao multiplicar a aresta da base vezes a aresta da largura vezes a aresta da profundidade, que está aqui e está aqui também, são paralelos e iguais, né? Congruentes, você tem o volume do paralelepípedo. E o nome do encontro das arestas é o quê? É o vértice. Essa quina aqui, ó, é um vértice. Essa outra aqui, outro vértice, outro vértice, outro vértice. Tem até uma relação chamada relação de Euler. Se escreve Euler, que ele era holandês, mas é um Euler com trema aqui, né? Euler. A relação entre vértices, faces e arestas, né? Em todo poliedro, a soma dos vértices mais as faces é igual às arestas mais 2. Vértices, número de vértices mais número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Pode ser que não, provavelmente não vai cair isso, que isso já está mais no ensino médio, mas já leva essa fórmula para a sua vida. E o cálculo do volume é só você multiplicar. Agora as figuras são em 3 dimensões, né? Então, a aresta da base vezes a aresta da largura vezes a aresta da profundidade. Beleza, galera? No caso do cubo, o cubo é a figura que tem todas as arestas iguais. Então, vai ser a aresta da base é A aresta da largura também é A, e a aresta da profundidade também é A vezes A elevado à terceira potência, ou A elevado ao cubo, né? Falamos também sobre, caso o exercício fale sobre diagonal das figuras, né? Cuidado que uma coisa... Vocês já leram o problema aqui de uma maneira... desculpa, já leram o capítulo, né? Acho que nós já lemos juntos isso na aula passada. Né? Então, por exemplo, um probleminha pode falar que tem uma piscina e que, tem um aluno que está nadando na superfície da piscina e está indo do ponto G ao ponto E. Isso aqui é uma diagonal, mas é uma diagonal da tampa dessa figura, né? Isso é uma diagonalzinha. Isso aqui a gente calcula facilmente aplicando Pitágoras, né? Um triângulo retângulo. A gente já treinou isso, aplica Pitágoras que você acha essa diagonalzinha aqui. Agora, o problema pode falar também que uma determinada pessoa resolveu mergulhar nessa piscina. Estava aqui no vértice H e viu um objeto lá no fundo da piscina, no vértice C, e resolveu mergulhar nessa piscina. E pergunta qual é a trajetória que essa pessoa vai fazer ao mergulhar, né? Então, nesse caso, você vai precisar calcular essa diagonal dessa figura toda. E aí eu mostrei para vocês também que aplicando Pitágoras, a gente consegue chegar na fórmula da diagonal do paralelepípedo, essa diagonal em 3 dimensões aí. Que é só você fazer a raiz quadrada
da aresta A ao quadrado mais a aresta B ao quadrado mais a aresta C ao quadrado. E que se for o cubo, da mesma maneira, diagonal do cubo, aí no caso vai ficar, quando for o cubo, vai ficar, se você aplicar a mesma ideia, raiz quadrada de uma aresta ao quadrado mais a outra aresta ao quadrado mais a outra aresta ao quadrado. Ele tem todas as arestas iguais. Então vai acabar dando a raiz quadrada de 3a ao quadrado. Esse quadrado consegue sair da raiz, o 3 fica preso, então acaba dando a raiz de 3. Eu acho que foi aqui que acabou a nossa aula passada. Eu falando que a diagonal do cubo é aresta vezes raiz de 3. Se for a diagonal do paralelepípedo, é só aplicar essa fórmula. Se for a diagonal do cubo, é só aplicar essa fórmula. Aresta vezes raiz de 3. Beleza? Dito tudo isso, vamos partir para os probleminhas. Ah, e antes também mais uma coisa importante. O cálculo do volume é o cálculo do espaço interno, que pode ser calculado. Aí agora as dimensões vão todas sair em unidades cúbicas, né? Quando era linear, era só unidades lineares, ou em centímetro, ou em decímetro, ou em metro, né? Ou em quilômetro. Quando passamos a calcular superfícies, áreas, aí as unidades passaram a ser em duas dimensões, centímetros quadrados, metros quadrados, decímetros quadrados, quilômetros quadrados. Agora que nós estamos calculando em 3 dimensões, o cálculo é volume. E aí passam a ser unidades cúbicas, centímetros cúbicos, metros cúbicos, decímetros cúbicos e assim por diante. Já se a pergunta for sobre capacidade, aí o que ele está querendo dizer? Ele está querendo te perguntar qual é o volume em litros que você consegue colocar ali dentro de um certo líquido. Caso tenha um reservatório e você queira encher de água ou de óleo ou de seja qual for o líquido, quanto que vai caber ali dentro. Eu não sei se eu cheguei a falar isso na aula passada, mas se eu não falei, anotem aí. Que em cada 1 decímetro cúbico cabe 1 litro. Tá? Então, muitas vezes caem questõezinhas assim. Às vezes ele nem dá a mesma unidade nas arestas. O ideal é que você passe todas para a mesma unidade. E se forem valores pequenos, o ideal é que você passe tudo para decímetro cúbico, que se ele estiver pedindo capacidade, então você calcula o volume em decímetros cúbicos e para cada 1 decímetro cúbico você sabe que ali vai ter 1 litro. Já se forem coisas maiores, tipo caixa d'água, piscina, tonel, reservatório de uma usina, de uma empresa, aí o ideal é que você passe tudo para metro, por exemplo, porque para cada 1 metro cúbico você vai ter 1.000 litros de capacidade. Então, olha lá, volume de 1 metro cúbico cabe uma capacidade de 1.000 litros de água ou de óleo, ou de seja o que for que você vai encher ali aquela piscina, aquele reservatório. Beleza, galera? Revisamos isso aí então, né? Isso na verdade vem desde o 5º ano, né? Eu dei aula outro dia para uma aluna do 5º ano que vai fazer a prova do militar e falei as mesmas coisas, tá bom? Ah lá, e tá explicado aí. Também tem até um resolvido na apostila. Número 1. Uma pedra de sabão tem a forma de um bloco retangular com dimensões. Lucas, dá um jeito de ligar sua câmera, tá? Só faz aula com a câmera ligada. Uma pedra de sabão tem Uma pedra de sabão tem a forma de um bloco retangular com dimensões 10 centímetros por 6 centímetros por 3 centímetros. Uma pessoa deseja armazenar algumas dessas pedras de sabão em uma caixa,
que também tem formato de um bloco retangular, mas com 1 metro de comprimento por 30 centímetros de largura por 15 centímetros de altura. Aí, galera, o que eu falei, às vezes ele dá as unidades diferentes, então tu não pode sair calculando o volume direto, né? Essa questão, veja que na verdade eles só vão mudando a ideia, né? Há pouco tempo, quem fez a prova da Federal de Química fez uma que tinha um negócio do chuveirinho, né? O irrigador de uma fazenda, e você queria saber quantos irrigadores eram necessários, falava de área. Você ia calcular a área do terreno e a área de cada irrigador para descobrir quantos irrigadores você precisava para conseguir atingir toda a superfície do terreno. Aqui a ideia é semelhante, só que com volumes. Você vai calcular o volume de uma barrinha de sabão. Olha lá, uma barrinha de sabão. Tananana, né? E você tem uma caixona onde você quer colocar todas as barrinhas de sabão lá dentro. Então você vai calcular o voluminho de uma barrinha de sabão, vai calcular o volumão da caixona e vai dividir um volume pelo outro para descobrir quantos voluminhos desse cabem aqui dentro. Quantas barrinhas de sabão eu consigo colocar dentro dessa caixa. Então vamos lá. Vamos calcular aqui, ó. Primeiro o volume dessa barrinha. Tá todo mundo em centímetro, então dá para multiplicar direto. 10 vezes 6 vezes 3. 10 vezes 6, 60. 60 vezes 3, 180 centímetros cúbicos de volume. E a caixa? A caixa tem 1 metro de comprimento por 30 centímetros de largura por 15 centímetros de altura. Ou de profundidade, sei lá, tanto faz aí a ordem que eu vou colocar, porque vai todo mundo se multiplicar, né? Então a ordem dos fatores não altera o produto. Estão todos na mesma unidade? Não. Esse cara que está em metro eu vou ter que passar para centímetro. Vou passar para 100 centímetros. Agora sim, o volume é 100 vezes 30 vezes 15, né? Vou fazer primeiro os números. 3 vezes 15 dá 45, acrescentando-se 3 zeros, 45 mil centímetros cúbicos. Bom, eu quero saber quantos sabões, quantas barrinhas de sabão cabe dentro da caixona. Então eu quero saber quantas vezes 180 centímetros cúbicos cabem dentro de 45 mil centímetros cúbicos. Sempre que eu quiser saber isso, eu vou fazer uma conta de divisão, né? 45 mil dividido por 180. Por quê? 180 vezes quanto que vai dar 45 mil? Né? O que eu quero saber, quantos sabões vão caber ali dentro, né? Por isso eu faço essa divisão aí. Sacaram, galera? Ou você pode também tentar fazer uma regra de 3, mas eu acho o caminho mais longo, né? Primeira coisa que eu posso fazer é cortar um zero de lá com zero de cá, para deixar a conta mais simples. Também poderia dividir por 3 de um lado e do outro. Mas para quem não gosta de dividir assim, a gente pode já partir para a conta, né? Vou separar o 400 e... Não, o 45 primeiro, né? 45 por 18. 2, né? 2 vezes 8, 16 para 25, 9. 2 vezes 1, 2 mais 2, 4 para 4, nada. Desce o próximo. 90 dividido por 18, 5, né? 5 vezes 8, 40 para 40, nada. 5 vezes 1, 5 mais 4, 9 para 9, nada. Lá. Desce o zero, acrescenta um zero no quociente, fecha a conta. Logo, caberá dentro da caixona 250 barrinhas de sabão. Sacou, galera? Foi uma questãozinha tranquila da FAETEC, mas que pode muito bem cair no Pedro II, no Colégio Militar, enfim, com coisinhas a mais, com coisinhas a menos, mas, enfim, o raciocínio é esse. Que tal, turma? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida, alguma pergunta? Posso ir para a próxima? Lá vou eu, hein? Número 2. Questão do Pedro II.
Uma das etapas de tratamento de água de piscinas e também das águas para consumo humano é a adição de cloro, etapa denominada cloração. Porém, é interessante notar que nem sempre se adiciona cloro puro na água, claro, até porque o cloro puro que a gente lê lá na tabela periódica é gasoso, né? O que os caras adicionam, na verdade, é o hipoclorito de sódio, um sal que tem cloro dentro, né? É o que ele explica aí, que pode ser sólido, pode ser líquido e tal, dependendo do objetivo que se pretende, são utilizadas soluções com concentrações diferentes. No tratamento de água para consumo humano, a solução de hipoclorito de sódio tem a concentração em massa igual a 0,4 miligramas por litro. Olha aí, galera, isso é proporção, razão. A primeira matéria que a gente trabalhou lá no início do ano. Lembra que eu falei que ela estaria em toda a matemática até o fim? Até a última matéria ela está aí dentro, ó. O que ele está dizendo com isso aqui? Concentração de cloro em massa, 0,4 miligramas do sal, hipoclorito de sódio, que é o sal que tem cloro, por litro, por cada 1 litro. Ou seja, para que a água fique propícia para o consumo humano, você deve dissolver 0,4 miligramas desse sal para cada 1 litro de água. Em cada 1 litro de água, você tem que jogar 0,4 miligramas desse sal. 0,4 miligramas por cada litro. Por cada 1 litro. Ele não falou, mas você já está ligado que ele quer dizer isso, né? Uma relação de 0,4 miligramas de sal por cada litro de água. Essa é a quantidade de sal que eu tenho que dissolver para cada 1 litro de água. Considere o recipiente no formato de um paralelepípedo com medidas internas: 40 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura, 20 centímetros de altura, conforme a figura a seguir. Observe que a altura da água dentro do recipiente não atinge os 20 centímetros, sobrando 8 centímetros de altura sem água. Então veja, é um aquário aí, sei lá, que não está totalmente cheio. Fiquem ligados, tá, galera? Às vezes caem questõezinhas assim, que o cara não está totalmente cheio, então você não vai calcular o volume todo da figura, como se tivesse com água até a boca, né? Sabendo que a água contida nesse recipiente será destinada exclusivamente para consumo humano e atende às recomendações de tratamento mencionadas no texto inicial, ou seja, vai ter que estar na concentração de 0,4 miligramas por litro, a quantidade em miligramas de hipoclorito de sódio que deve ser adicionada à água é de... quanto que eu vou ter que jogar aqui para que isso fique propício para consumo humano? Bom, primeiro eu vou ter que calcular qual é o volume em litros. Qual é o volume em litros que tem aí dentro? Para calcular o volume, primeiro eu vou calcular a capacidade. Das duas, uma. Ou eu passo todo mundo para decímetro, que é a unidade mais próxima aí do centímetro, né, galera? Né? É o que eu faria. Eu passaria logo para decímetro. 40 centímetros para decímetro, 10 centímetros para decímetro e 20 centímetros para decímetro. Lembram? Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Se eu tenho 20 centímetros, é porque é 20,0, né? A vírgula está embaixo do nome. Se eu quero passar para decímetro, a vírgula tem que vir para baixo da casinha do decímetro. Então, 20 centímetros é a mesma coisa que 2 decímetros. A mesma coisa para o 10 centímetros, que é 10,0 centímetros, a vírgula volta para a casa do decímetro. E a mesma coisa para o 40 centímetros, que vai virar 4 decímetros. Então, quando eu multiplicar e fizer o volume aqui, só que aí, peraí, tem um detalhe. O cara não está totalmente cheio aqui, né? Ao invés de ser 20 centímetros, é 20 menos 8. Tem esse detalhe, né? Tem 8 vazios, sem água. Então, na verdade, 20 menos 8, 12 centímetros. Atenção, na verdade, aqui são 12 centímetros, que vai dar 1,2 decímetros. Então, na hora de calcular o volume de água, vai ser 4 decímetros vezes 1 decímetro vezes 1,2 decímetros, que vai totalizar
4,8 decímetros cúbicos. Lembra que a gente combinou que cada decímetro cúbico é 1 litro? Então, se são 4,8 decímetros cúbicos,